Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico de Theodore Dalrymple. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre o que este livro fala, fica aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente, vamos primeiro para algumas informações sobre o livro. Ele se chama Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico. É do Theodore Dalrymple, ele é da editora Realizações. Ele tem 208 páginas, ele tá ali no ele foi publicado aqui no Brasil no ano de 2015. Ele tá ali no gênero não ficção, ele é uma análise psicológica e também quase jornalística, né? Mas é mais para psicológica. Eu classifiquei ele com 5 estrelas. E o que esse livro vai falar? Ele tem bastante coisa aqui pra gente comentar, né? É um livro, ele é a junção de vários artigos escritos pelo Dalrymple. Esses 6 artigos eles vão desenvolver o ponto de vista do autor. Então a gente primeiro começa com uma introdução, aí a gente daqui a pouco vai indo, ele vai destrinchando até chegar a determinado ponto que ele quer demonstrar ali toda essa periculosidade do sentimentalismo tóxico, né? Primeiro a gente vai ter a introdução. No final desse vídeo eu vou ler para vocês alguns quotes que eu achei interessantíssimo e que são os meus favoritos aqui. Não, são os meus favoritos não, né? Mas são alguns dos que eu acho muito interessantes e trouxe aqui para citar para vocês, tá? A primeira introdução ele vai falar sobre as crianças no Reino Unido. Ele é um cara que mora lá na Inglaterra, então a base dele é ali, a base de estudo dele é ali. Mas ele também já viveu em outras partes do mundo, ele conhece bastante coisa, é um cara viajado, conhecedor de bastante aspectos da vida, né? Ele é um médico, se eu não me engano, ele é um psiquiatra, ele trabalhou já em presídios, então ele tem um bom conhecimento de causa ali do que ele está falando, né? E de vivência também, né? Então ele exemplifica muito das questões de acordo com a vivência dele. Então o que ele vai acontecer? Ele vai falar lá na introdução, né, sobre as crianças, sobre os dados da Unicef. Ele diz uma coisa que eu achei interessantíssimo, que na Grã-Bretanha, entre os países desenvolvidos, é o pior lugar para se ser criança. Aí ele vai contar ali, vai falar sobre as crianças que são excessivamente mimadas, de como alguns idosos eles têm mais medo dos adolescentes que andam em bando do que de outras coisas, entendem? Por conta dessa agressividade nessa idade das crianças e dos adolescentes, do excesso de agressividade, da falta de respeito. Então eles meio que se protegem, sabe? Os idosos eles andam juntos. Ele vai citar um caso de uma cidadezinha do interior, né, onde os idosos eles andam juntos por conta do medo mesmo desses adolescentes. Você pode achar até um negócio assim meio bizarro, né, mas quem sou eu para dizer que não é assim de verdade por lá? Nunca vi, né? É o que ele tá apresentando pra gente, é o que ele tá contando. Cabe a nós acreditarmos ou não, né? Ou até mesmo ir lá e tirar a prova dos 9, né? Presencialmente. Enfim, aí ele vai começar a introdução dele é até bem extensa. É muito interessante, a gente já se pega ali envolvido em todas as coisas que ele tá falando. Aí o primeiro capítulo do livro é o sentimentalismo. Ele vai falar o que é sentimentalismo, ele vai dissertar sobre esse assunto, vai citar algumas experiências e isso é uma característica, né? Em todo o livro ele vai falar sobre o assunto e vai exemplificar, ele vai trazer referências de outros autores também, tanto daqueles que concordam como aqueles que discordam do ponto de vista dele, e aqueles que discordam ele vai rebater e vai trazer uma resposta dentro daquilo que ele acredita, né, das teorias dele, do que já foi atestado ou não. É um cara muito bem preparado dentro do assunto, ele não está falando aleatoriamente sobre sentimentalismo e sobre a toxicidade deles. Então é um cara que sabe do que ele está falando e fala com propriedade. E é um livro que te faz repensar muita coisa, né? Então nesse primeiro artigo você vai ver ele falando sobre o sentimentalismo, ele vai
dissertar sobre o assunto. Depois, no 2 ele vai falar o que é o sentimentalismo. Aí ele vai conceituar, né? Ele vai trazer o ponto de vista, vai falar sobre o externar os sentimentos. Tem um caso que ele vai falar aqui que eu acho muito interessante, que é de uma família que eles estão processando. Ele leu isso dentro de um jornalzinho de uma cidade pequena, o jornal de circulação interna ali da cidade. Então imagina como é que são esses jornais, né? Recheados de fofoca e um pouco de sensacionalismo e coisas do dia a dia, do cotidiano dali, daquela região. Então ele pegou esse jornal e dentro do jornal ele estava vendo uma história de uma família que queria processar um mercado porque dentro da comida da filha, que foi preparada em casa, tipo um ensopado de frango, eles acharam um pé de frango ou uma unha de frango, alguma coisa assim. Eles acharam, né, eu não tô lembrada exatamente da situação não. Então o casal, né, o pai, a mãe da criança, a menina fez um escândalo porque ela achou aquilo dentro da comida dela. Ela ficou horrorizada, arrasada e ela fez um escândalo a ponto de jogar a comida longe, né? Muito emocionada essa menina. Aí ele vai falar, né, que a família, os pais estavam processando o mercado porque eles não viram que estava indo junto com a carne que foi comprada. Aí você olha assim e você fala assim, não, não é possível, né? Essa história é um absurdo. Aí ele vai comentar sobre isso, vai dizer assim, poxa, são tantos fatores que levam até aquele determinado alimento chegar no prato daquela criança e a culpa é do mercado, sendo que a comida foi preparada pela mãe e ela não percebeu. Quem foi que colocou aquela comida no prato, sabe? Então tem vários fatores ali que atenuariam, entre aspas, a responsabilidade do mercado. Só que eles não estão nem aí, eles estão indo para cima do mercado porque a filha ficou transtornada com aquela situação e foi uma coisa que marcou a menina, que poderia trazer traumas. Naturalmente a gente ri quando lê um negócio desse, né, dentro do livro. Mas vai que é verdade mesmo, né? Eu acredito que seja, porque eu acho que ele não iria trazer aqui fatos que são que não poderiam ser comprovados, né? Um simples levantamento do jornal local que ele cita faria com que qualquer um encontrasse dentro dos arquivos, né, do jornal, encontrasse esse fato, né, que é bizarro demais, mas não é tão impossível assim de acontecer. Isso me fez pensar, vou baixar aqui um pouco o livro, tá, gente, que meu braço já cansou. Isso me fez pensar, enquanto eu lia, nos casos de colégio. Por exemplo, o filho faz alguma besteira dentro da escola, o professor corrige dando uma advertência, etc e tal, e anotando lá na caderneta da criança, e quando o pai chega em casa, vê aquilo dali, porque a criança precisa que aquilo dali seja assinado para poder entrar na escola no dia seguinte. Quando ele vê aquilo dali, ao invés de questionar o filho e até de corrigir, chamar a atenção, não, vai para cima do professor. Isso daí é uma coisa tão comum, gente, mas tão comum porque o filho, o anjinho, não pode ser perturbado, sabe? O anjinho é o perfeito. Então, o errado é o professor. Então, quantas vezes, até em jornal isso já aconteceu, já vi essas situações. Mas de conversar com amigos professores também, fica bem claro que isso é mais comum do que a gente imagina. O pai, ele vai contra o professor e não é ir contra, mas ver a responsabilidade do filho, entende? Uma amiga minha, ela é professora e ela é professora num curso e ela estava falando que um dos alunos dela, ele é criança, né? Ele não estava entregando os trabalhos e por conta da pandemia, né, as aulas estavam sendo remotas. Aí o que, que ela fez? Ela foi e entrou em contato com os pais, enviou um e-mail para os pais, informando, né, perguntando o que, que estava acontecendo, etc e tal. E não houve resposta. Entrou em contato novamente, aí tempos depois a mãe entrou em contato e foi meio que assim questionar por causa disso, das notas do filho,
Uma confusão, gente. Aí você fica assim, olhando. Se eu não visse isso acontecer com alguém que é muito próximo a mim, você acharia assim, gente, isso é muito bizarro, porque não é possível, né, que os pais se anulem da responsabilidade que eles têm sobre o filho. Mas acontece, acontece. E é bem isso que ele está falando aqui no livro, né? Depois disso, os capítulos seguintes, ele vai exemplificar em diversas situações como o sentimentalismo muitas das vezes é tóxico, né? Aí o primeiro é o próximo capítulo, né? A declaração de impacto familiar. Aí ele vai falar o que, que é essa declaração de impacto familiar, né? É uma coisa da lei de lá do Reino Unido, onde a família da vítima de um crime, durante o julgamento daquela pessoa que cometeu um crime contra a tua família, por exemplo, o teu filho foi assassinado. Durante o julgamento do cara que assassinou, o homem ou a mulher que assassinou o teu filho, você tem o direito de mandar uma carta e ali falar determinadas situações, né? Determinadas coisas que você sente de vontade de falar na carta. Aí ele vai e conta o caso de um cara, de um homem que foi assassinado, né? De um jeito muito fútil, foi um assassinato completamente fútil e as pessoas tinham sido presas, os rapazes tinham sido presos. E durante o julgamento deles, né, a noiva dele, desse rapaz que tinha sido assassinado, enviou uma carta, né, pra ser lida ali no tribunal durante o julgamento. Aí ele fala, ele nem questiona tanto assim a carta, sabe? Mas ele questiona mais o fato disso acontecer. Ele diz assim, algumas coisas ele analisa na carta, mas ele fala, uma coisa que me chamou mais a atenção foi assim, o fato do fulano de tal que foi assassinado ser um cara jovem, trabalhador, honesto e tinha uma vida toda pela frente, ele ajudava os amigos, faz com que tudo isso, a tragédia seja ainda pior, né? Porque ele era uma pessoa muito boa, etc e tal. Mas a questão não é essa, a questão é que é um assassinato. Independente, o que ele coloca é como se assim, se ele não fosse tudo isso, será que seria diferente o tratamento dele, sabe? Assim, que dá a entender pra gente é o quê? Se ele não fosse tudo isso, a morte dele não teria, seria comum, sabe? Normal, natural. Não teria sofrido, as pessoas não teriam sofrido tanto se ele não fosse uma boa pessoa. Basicamente isso. Aí você para pra pensar assim, é assassinato de qualquer pessoa, a morte de qualquer pessoa não pode ser tratada como algo maior ou menor, entendem? É uma morte, é um crime, é uma violência. Então, independente da pessoa ter sido boa ou ruim, ainda é uma violência, não tira o peso da violência, entende? Então, é algo que ele faz a gente refletir, sabe? São coisas que faz você pirar mesmo naquilo que ele tá colocando ali. Outra coisa, outra situação que ele fala no capítulo seguinte é sobre a exigência de emoção pública. Aí ele vai falar sobre o caso da menina Madeleine, né? Madeleine. Vocês devem saber, todo mundo ficou sabendo desse caso, inclusive a garotinha nunca foi encontrada, né? Volta e meia surge aí pistas e afins, mas a menina nunca foi encontrada e foi o de um casal também inglês que foram passar férias em Portugal e lá eles tinham saído para ir jantar fora e deixar as três filhas pequenas dormindo dentro do quarto. Quando eles voltam, apenas duas estão lá. A garotinha, a Madeleine, ela simplesmente desaparece. Ela desapareceu. Então ele vai falar sobre, não exatamente sobre o caso da garotinha, mas da reação das pessoas ao caso e do julgamento que houve após as pessoas analisarem a reação da mãe dela. Então eles vão questionar muito isso, porque ela não agiu de determinada forma, de um jeito que as pessoas
que ela achava, que as pessoas achavam que ela deveria reagir, entende? É como se ela tivesse sido fria demais. E por ser fria demais, é como se ela tivesse culpa no cartório. Então a gente. É uma coisa que é muito natural às pessoas. Se a pessoa não reage de determinada forma, naturalmente as pessoas elas começam a atacar. Eu vou trazer um exemplo aqui de um caso recente, né? Recentemente aconteceu aquele acidente horroroso que acabou ceifando a vida da cantora muito famosa da Marília Mendonça. Eu não acompanhava a carreira dela, nem nada, mas é um negócio que mexe com todo mundo, né? Uma menina tão jovem, partindo tão cedo e por um acidente assim, por uma tragédia mesmo, né? Aí o que acontece? Não vou falar exatamente sobre o acidente, mas o que acontece após, né? Ela tinha ali as duas melhores amigas dela, que eram aquelas irmãs gêmeas também cantoras, né? A Maiara e a Maraísa. E ali, o que aconteceu depois de um tempo? Ela faleceu, veio toda a confirmação, as pessoas começaram a reagir, veio o velório público dela. E muita gente parou para analisar as duas, porque elas faziam parcerias musicais, elas estavam com um projeto aí em andamento, e começaram a analisar a reação de uma delas, eu não lembro agora qual é. Mas as pessoas começaram a ir em cima, sabe? Porque elas queriam que ela agisse de uma determinada forma, que ela fizesse determinada coisa. E aqui ele vai falar isso a respeito dessa questão. Ele fala assim: o luto não é uma coisa que tem uma regra para se seguir, que todo mundo tem que agir de uma determinada forma. Ele vai trazer o exemplo de quando a Lady Di morreu e as pessoas cobraram da rainha uma reação dela, sabe? Cobraram, falaram assim: não, você tem que fazer determinada coisa, você tem que agir assim, você tem que chorar em público, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E cobraram muito uma reação da rainha, sendo que não é algo que eu possa julgar, determinar, sabe? Eu reajo de uma forma, o outro reage de outra. Eu não posso usar os meus parâmetros para esperar uma determinada reação do outro, entende? Como se tivesse uma regra do luto. A regra do luto é essa: você tem que chorar em público, você tem que gritar, você tem que chorar, você tem que desmaiar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não é bem assim. Tem pessoas que agem dessa forma e tem pessoas que não agem dessa forma. Mas dentro desses eventos, assim, dessas situações que causam comoção do grande público e que chamam a atenção do grande público, no caso, na morte da Lady Di, que acabou causando um transtorno enorme para a rainha nesse sentido da falta de uma reação natural dela, assim, acabou causando um negócio muito grande para a rainha, né? E eu lembro muito disso porque depois eu sou muito fã da monarquia, né? Eu sou fã de acompanhar a vida deles e tal. E eu vi documentários e as pessoas falavam muito, questionavam muito, ficavam muito em cima dela, esperando que ela reagisse, né? Que ela falasse, que ela dissesse: não, eu tô sentindo e não sei o que, entende? A mesma situação eu vi com essas meninas depois do tanto de gente cobrando: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, é a maquiagem que não tá certa, é o cabelo que não tá o sei o que, é a roupa que deveria estar vestindo diferente, entende? Uns negócios assim, completamente sem noção, que tira totalmente o foco do que é importante. No caso, elas perderam uma das melhores amigas dela, entende? Que é o pior, nunca mais vai ver aquela pessoa. Então isso que é o pior, e as pessoas acabam focando em outras coisas. E neste mundo de redes sociais, as pessoas elas também têm essa necessidade de externar e ir para cima das pessoas. E falar e apontar o dedo e sem medo mesmo de serem cruéis. Isso é muito ruim. Isso é sentimentalismo tóxico. Outra coisa que ele fala aqui no livro, que é o próximo capítulo, é o capítulo 5, que é o culto da vítima. Aí ele vai citar a Sylvia Plath, né? Plath. Desculpa aí, tá falando errado, tá, gente?
Ele vai citar a Silvia e ele vai falar, né, que muitas pessoas elas se colocam nesse papel de vítima e elas acabam utilizando até de tragédias mundiais para se colocar neste papel. Aí ele vai falar sobre um dos poemas dela que ela faz para o pai e é mundialmente famoso. Eu não sou fã dela, então eu não posso, não tenho uma ligação emocional com a Silvia. Eu sei que muitas pessoas são. Aí ele vai, tem essa ligação com ela, né? Aí ele vai falar sobre essa situação, né? Porque dentro do poema, ele cita o poema aqui, ele transcreve o poema aqui, e ele vai, dentro do poema, ela vai falar do pai que morreu quando ela era muito jovem, e ela vai comparar ele ao nazismo, sabe? E pelo que a gente entende, é pura e simplesmente, pela análise aqui do autor, pura e simplesmente porque ele era alemão. Aí você fica assim, respira fundo e segue em frente na leitura, né? Aí ele vai citar alguns casos aqui de pessoas que se aproveitam dessas tragédias mundiais ou de situações assim de tragédia para se aproveitar e se colocar nesse papel de vítima. Aí ele vai falar de um cara que ele vai escrever um livro de memórias e nesse livro ele vai contar sobre a vida dele, vai dizer que ele viveu num campo de concentração. Ele foi criado num campo de concentração, depois ele foi adotado, aí no livro ele vai contar a história de vida dele e uma história de sobrevivência, né? O livro faz um sucesso absurdo. Ele inclusive viaja e vai encontrar com outros sobreviventes também do mesmo campo de concentração onde ele supostamente teria ficado. Tempos passam e acabam descobrindo que na verdade o cara era uma fraude. Ele simplesmente se utilizou de um fato da história da humanidade horroroso e acabou lucrando com isso, entende? Mentindo, se utilizando da história de vida de outras pessoas, da tragédia de outras pessoas, de uma situação criminosa que outras pessoas viveram, sobreviveram e milhares morreram e acaba se promovendo a respeito disso. Outra situação que ele traz no livro também é isso para mostrar como muitas das vezes é vantajoso você estar nesse papel de vítima. Aí outro caso que ele vai também citar é de uma mulher que ela também escreve um livro como se ela tivesse vindo do gueto, que ela vivia ali entre gangues e que depois ela é adotada por uma família e as coisas melhoram para ela. E ela escreve, né, esse livro e tal. E, gente, depois descobrem que na verdade ela mentiu a respeito de tudo isso. Eu, assim, gente, eu não sei que tipo de pessoa faz isso, sabe? Se é psicopata, sociopata, mas provavelmente tem alguma psicopatia aí que precisa ser estudada. Mas é algo interessantíssimo de você ver como as pessoas elas se aproveitam de determinadas questões para se promoverem e se colocarem nesse papel de vítima. E a gente passa a analisar as situações. É um livro, sinceramente, e faz você parar e refletir. É uma visão completamente diferente daquela que nós somos acostumados a ter, a levar no nosso dia a dia, sabe? Você para analisar as coisas de outra forma. Eu parei para me questionar, o último capítulo é sobre a questão da pobreza, ele vai citar a África, vai falar sobre o discurso hipócrita de muitos governantes e muitos artistas, de muitas pessoas. Ele diz assim, não que deva-se parar de ajudar e contribuir, mas é uma questão muito mais profunda que você tem que mudar socialmente. Ele vai falar, por ele ter morado na África, em diversos países da África e conhecer muito os costumes dos ditadores de lá, ele fala com muita propriedade no livro. E isso para mim é o mais fascinante, quando você está falando sobre o assunto, mas você não está falando aleatoriamente, você está falando com propriedade. E é o que você encontra aqui neste livro. Ele é curtinho, mas o cara fala muita coisa, gente, aqui. E ele te faz, esse livro, ele te faz você parar e analisar situações de forma diferente. Você se questiona, você para olhar e observar as coisas de uma outra forma. Eu fiz muita propaganda desse livro para muita gente. Esse livro, inclusive, ele não é meu.
Eu vi sobre ele no canal da Tati Feltrin. Aí eu fui pra casa da minha amiga e a gente tava conversando. Eu citei o livro, ela falou: Eu tenho ele aqui, você quer emprestado? Eu falei: Claro, agora. E ela me emprestou o livro. Essas marcações todas que vocês estão vendo aqui são marcações dela, tá? Muitas eu concordei aqui e outras eu ainda adicionaria uma coisa ou outra. Mas tem muita marcação porque é um livro que te faz pensar. É um livro que te faz analisar e olhar o mundo com outros olhos, sabe? Ainda mais nessa questão do sentimentalismo. Eu vou ler para vocês aqui alguns quotes que eu acho muito interessante para trazer aqui para vocês. Diz assim, ó: a teoria educacional romântica, isso daqui é na introdução do livro. A teoria educacional romântica, a que comprometidos pesquisadores subsequentemente deram a aura de ciência, está repleta de absurdos que seriam deliciosos momentos de riso caso não tivessem sido levados a sério e usados como base de uma política educacional que empobreceu milhões de vidas. E assim, se a gente for parar para pensar, gente, uma coisa que a gente. Ó, esse daqui é muito boa, gente, muito boa mesmo. Os teóricos da educação do século XIX e do começo do século XX lançaram as bases de escolas que, em grande partes do país, tornaram-se pouco mais do que sofisticados serviços de babá e um meio para manter as crianças fora da rua, onde podem vir a agir como piranhas no rio da Amazônia. Nunca na história humana tão pouco foi dado a tantos a um custo tão alto. Na Grã-Bretanha, hoje se gasta 4 vezes mais per capita com educação do que em 1950, mas é bastante duvidoso que o padrão de letramento na população em geral tenha aumentado e está longe de ser impossível que tenha diminuído. E assim, se a gente for parar para analisar aqui isso hoje em dia, é muito verdade, gente. Com o advento aí da internet, o que a gente vê de gente escrevendo errado, e muito errado mesmo, é... e você vê que o problema está onde? Nas bases da educação, na base da educação mesmo. Se você for pegar na época, eu vejo isso dos meus pais, sabe? A forma como eles escrevem, a letra da minha mãe, que é uma letra muito bonita, escreve bem, meu pai também, e assim, uma educação de base de escola pública de muita qualidade. Hoje em dia você vê muito defeito nas escolas aqui no Brasil, na educação. E é uma coisa que eu nem quero entrar em muitos detalhes aqui, senão a gente vai ficar eternamente nesse vídeo. Outro coach que é muito interessante, que é extremamente relevante falar, que inclusive está aqui ó, no finalzinho do livro, no final do livro, né? Diz assim, ó: o sentimentalismo é o progenitor, o avô e a parteira da brutalidade. Aí ele vai falar que é aquilo que eu falei pra vocês, as pessoas atacam em nome de um sentimentalismo, em nome de um sentimento. Elas reagem com brutalidade em nome de um sentimento. Isso é bem pesado, de verdade. Outro coach aqui interessante, ele vai falar sobre o que é o sentimentalismo. Ele diz assim: o sentimentalismo é a expressão da emoção sem julgamento. É a expressão da emoção sem um reconhecimento de que o julgamento deveria fazer parte de como devemos reagir ao que vemos e ouvimos. Ou seja, o sentimentalismo ele reage a tudo sem julgar antes. É algo natural, assim. Você faz porque faz, sem pensar. Sendo que a gente deveria ser um pouquinho mais racional e julgar as nossas reações, assim, não reagir logo de cara. A gente parar e analisar as coisas, né? Ele diz assim: o sentimentalismo é, portanto, infantil e redutor da nossa humanidade. É interessante, né, gente? Outro coach interessante é esse: o sentimentalismo de massas é um brinquedo nas mãos dos elitistas demóticos,
que são uma elite apenas em sua disposição superior de recorrer às negras artes da manipulação e das disputas burocráticas. Aí ele vai falar sobre a reação do primeiro-ministro na época em que a Lady Di faleceu, né? Que era o Blair, acho que era Thomas Blair, o primeiro nome dele. E como ele meio que utilizou para da situação toda para ser um pouco mais popular ali entre as pessoas. E aí ele vai falar, né, que é um brinquedo, esse sentimentalismo de massas, né, você mexer com o sentimento das pessoas por conta de um evento traumático, é um brinquedo na mão dessas pessoas. E que são uma elite apenas em sua disposição superior de recorrer às negras artes da manipulação e das disputas burocráticas. É um negócio pesado mesmo, gente. Aí, sobre a questão da apropriação do culto da vítima, ele vai dizer assim: a apropriação do sofrimento alheio para ampliar a escala e a importância do sofrimento próprio é hoje um lugar comum, é uma tendência internacional. A desonestidade emocional não conhece fronteiras, e é verdade. O que as pessoas, nesse caso aí do cara que simplesmente se utilizou da história de outras pessoas para se promover, é um negócio duro, de verdade mesmo. E o último quote que eu quero falar para vocês diz assim: o sentimentalismo foi o precursor e o cúmplice da brutalidade sempre que as políticas sugeridas por ele foram postas em prática. O culto do sentimento destrói a capacidade de pensar e até a consciência de que é necessário pensar. Pascal tinha toda a razão quando disse: esforcemo-nos, portanto, para pensar bem. Eis o princípio da moral. É interessante, não é? É um livro mesmo para a gente parar, analisar e fazer uns questionamentos. É uma leitura muito boa. Dá para ler ela tranquilamente, gente. Não é um livro difícil, mas é um livro super palatável, super tranquilo. Eu indico demais. É um livro para fazer você sair da caixinha e pensar de outra forma. Indiquei para muitos amigos meus. Ele não é muito fácil de encontrar, não é barato também, mas vale cada centavo investido. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É um livro diferente que eu não costumo trazer aqui para vocês, mas eu acho que é interessante a gente diversificar também. Eu sempre vou trazer aquilo que eu acho interessante e está dentro das minhas leituras. Comenta aí comigo se você achou interessante esse livro, os pontos que te chamaram a atenção, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Eu acho que vai ser interessante a gente trocar uma ideia também. Me diz se você já leu um livro assim, ou dentro desse estilo, ou até mesmo este livro, ou algum outro livro do autor. Eu vou adorar conhecer a sua opinião também, ok? Muito em breve eu volto com muito mais. Lembrando também que a resenha escrita dele vai estar saindo lá no blog. Vou deixar aqui o link. E o link de onde você pode comprar. Você comprando pelo link, você vai estar ajudando o blog a crescer cada vez mais, ok? Não deixa de se inscrever aqui no canal e seguir a gente também nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo também. Em breve eu volto com muito